começar falando sobre isso, né? Que a sensação de estar aqui no evento com o professor Luiz Fernando Basoto, eu acho que ele nem sabe, né? Mas, na verdade, é como de encontrar um velho amigo. Ele não me conhece, mas eu me lembro de ter recebido no último evento que a gente fez com o professor Elton, a mensagem de um aluno dizendo assim, olha, o Elton que está até aqui, né? E disse assim, olha, professora Ana, foi muito bom esse evento com o Elton. Ele é meu amigo, mas ele não sabe. E aí eu acho que eu posso dizer a mesma coisa aqui, da sensação que eu tenho, né, em estar nesse evento com o professor Basoto, de que eu tenho um amigo, mas ele não sabe. Porque eu acho que o professor Basoto talvez tenha sido aí uma das minhas grandes, eu diria que é uma das maiores influências, desde que eu entrei no mestrado, na pós-graduação, né, seja pelo rigor acadêmico, né, seja pelo estilo de escrita. Então, é uma grande inspiração realmente para mim e uma grande alegria, professor Basoto, estar aqui nesse nosso evento do Instituto, uma honra para nós, e a quantidade de professores que estão aqui assistindo este evento, eu acho que revela um pouco a importância do professor em formar verdadeiramente, eu acho que muitos professores e uma escola de pensamento muito séria, né? E então, para nós é uma alegria imensa e pessoalmente para mim uma alegria muito grande, né? E aí, nesse sentido aqui, eu queria agradecer também muitíssimo a presença da professora Luciane, que eu ainda não conhecia, mas tenho certeza que será uma excelente contribuição para a nossa noite. E aí, nesse sentido, eu vou passar a palavra aí para o Bruno, que está tocando o nosso núcleo de filosofia, direito e política dentro do Instituto, né, com pesquisas mais focadas em filosofia política, para fazer a apresentação dos professores. Bom, boa noite a todos, novamente, Ângela também, né, Ana, a alegria que tu tens, eu compartilho por ser orientando do professor Luiz Fernando e de ter a alegria da convivência do professor Luiz Fernando, da professora Luciane, né, claro, ultimamente um pouco mais à distância, porque estamos fazendo nossas atividades acadêmicas à distância, né, e de modo virtual, mas compartilho das tuas palavras e tendo o cotidiano, né, do estudo da filosofia do direito e da teoria política junto com o professor Barzotto. Então, certamente para nós é uma alegria ter eles aqui hoje, né? Esse tema da fraternidade também é um tema que a professora Luciane tem desenvolvido, né? A professora Luciane é juíza do trabalho, é professora da URGS, e coordena um grupo de Direito e Fraternidade que tem publicações recentes na área, inclusive, e o professor Luiz Fernando, então, vasta publicação em teoria política, teoria do direito, filosofia do direito, né? Então, foi orientador da Ângela também, foi por meio dele que tive o contato com a professora Ângela, e culminou um pouco nessa delegação de tarefa a mim, a Andréia, a Letícia e ao pessoal que está em Brasília, de estruturarmos o Instituto em Brasília com esse foco das relações, né, da teoria política, da filosofia política, enquanto que o núcleo de São Paulo tem uma parte de direito tributário e tem outro núcleo de filosofia do direito, aí sim, mais propriamente dito, né? E a ideia é que também possamos começar aqui no Rio Grande do Sul o núcleo, com grupos de estudo aqui nesse próximo semestre, e assim a gente possa ir expandindo as atividades do Instituto, né? Então, não sei, acho que, Ângela, queres dar mais uma palavrinha, e aí já passaríamos a palavra começamos, né? para o professor Luiz Fernando e para a professora Luciane. Então, eu só queria continuar na linha do Bruno, né, para dizer que até esses grupos de estudos que institucionalizaram depois em Ives Gandra, vêm dos grupos de estudos e debates que eu aprendi a levar junto com o professor Barzotto na URGS, né? E eu via quanto era produtivo para nós, eram produtivas essas reflexões. Por outro lado, esse tema do direito
e fraternidade é um tema que agora, né, que eu estou mais ligada aos direitos humanos, eu vejo absolutamente necessário. O Luiz esteve dando uma palestra lá no Itamaraty para nós sobre direitos humanos e fraternidade. Nós queremos hoje também se voltar, ainda mais pós-Covid, e com toda a reflexão que o Covid tem nos trazido no âmbito internacional, né, pegar essa vertente. A gente teve direitos humanos, igualdade, liberdade, e agora a fraternidade, né, como uma sociedade até internacionalmente mais solidária. Por outro lado, a Luciane também, eu também fui aluna dela, né, na URGS, no doutorado, e essa parte de fraternidade nas relações de trabalho, ela é uma juíza do trabalho, e acompanha, né, muito de perto as relações de trabalho, como é importante a fraternidade, até no ponto que nós estamos defendendo agora, né, do equilíbrio trabalho-família, de empresas, né, familiarmente responsáveis. Essa visão fraterna, visão de família, visão do outro, é fundamental também na área dela, né, para que a gente tenha melhores relações de trabalho, né, no Brasil e efetivamente no mundo. Então eu penso que é um tema de debate muito atual, principalmente, né, no momento do Covid, onde a gente foi arrancado de uma esfera individual para uma esfera social, uma esfera solidária, né, quase que necessariamente, não é? Todas as famílias estão vivendo isso, a sociedade, o mundo, né? Então, eu acho que vai ser muito produtivo esse diálogo. Agradeço muito a presença desses amados amigos, né? Luciane e Luiz. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos, né, Luiz? Sim. É uma alegria estar aqui com vocês, tá? No Instituto, né, que honra o nome do professor Ives Gandra, tá, com tantos amigos aqui, e eu acho que a gente pode dar início, tá, né, o pessoal nos ouvindo. Eu vou começar rapidamente com umas frases do Cícero, umas frases que mostram que eu fui um mau professor para a Ângela, porque ela nunca tinha ouvido essas, né, a gente nunca trabalhou essas frases em sala de aula. O Bruno, eu estou tentando me recuperar com ele, né? Cícero, ele diz o seguinte no Tratado dos Deveres: todos são membros da família humana. E ele continua dizendo o seguinte: os seres humanos nasceram uns para os outros, e deste modo estão aptos para ajudar-se reciprocamente. Isso aqui ficava lindo de um convite de formatura, né? Os seres humanos nasceram uns para os outros, ou seja, o outro é fim para mim. E por isso nós estamos aptos para ajudar-nos reciprocamente, né? A ajuda mútua é absolutamente necessário, né? O outro é fim para mim, e eu sou fim para ele, né? Cada um é complemento para o outro, né? E isso aqui desemboca, além de ser uma frase maravilhosa, ele desemboca numa teoria do direito. Por quê? O nosso amigo Cícero vai dizer no Tratado das Leis que nós temos, então, uma inclinação natural para amar os seres humanos. Até aqui tudo bem, repete as frases anteriores, né? Somos membros da mesma família e nascemos uns para os outros. Mas ele conclui: e este é o fundamento do direito. Fundamentum iuris est. O fundamento do direito é a inclinação natural de amar os outros seres humanos. De novo, me penitencio aqui com a Ângela por não ter explorado um pouco mais isso, né? Nos nossos termos aqui vai ser o quê? A fraternidade, tá, é o fundamento do direito. Okay? Essa inclinação natural para amar os seres humanos significa que nas minhas relações sociais, nas relações com outrem, eu quero viver com ele numa comunidade de livres e iguais. É mais ou menos o que diz a nossa Constituição no preâmbulo, tá? O objetivo, né, do Estado brasileiro é constituir uma sociedade fraterna. A sociedade fraterna é isso, uma comunidade de livres e iguais. Eu vou dissecar um pouco esse conceito a partir da noção de responsabilidade. Tá? Nós devemos nos responsabilizar pelo outro, né? Isso aqui é a ideia de comunidade. O que é uma comunidade? Não é uma associação de pessoas indiferentes entre si, mas na qual um assume a responsabilidade pelo outro, né? Responsabilidade, respondos, né? Eu assumo o peso também da vida do outro. Mas não vamos muito longe para não cairmos num assistencialismo, num paternalismo, né? Eu tenho que deixar espaço para que o outro assuma a responsabilidade por si mesmo, a autorresponsabilidade. A fraternidade exige também a liberdade.
é o segundo item, né? Entre irmãos é assim, né? Você toma decisões e você tem que assumi-las. Tá? O pai, às vezes, intervém um pouco, de um modo um pouco paternalista, mas os irmãos são implacáveis, né? Tá? Se você tomou uma decisão, você vai ter que assumi-la. E eles querem, né? E eles são muito ciosos do seu espaço, né? De liberdade, de escolha. E, por fim, o terceiro item, né? Comunidade de livres e iguais. O terceiro é a ideia de igualdade. Todos são simetricamente responsáveis. De um modo um pouco pitoresco, né? Os irmãos, quando repartem um refrigerante que está terminando, como é que eles fazem? Colocam os dois copos, um do lado do outro, e tem que ser milimetricamente igual, né? A quantidade distribuída. Ou seja, entre irmãos, a pressão por igualdade é imensa, né? O irmão não é uma qualidade que admita graus, tá? É um valor absoluto, né? Com isso, eu já passo direto, eu teria teria uma fundamentação meio antropológica, né, mas vai ficar para um outro encontro. E eu vou direto para um exemplo de direito tributário, acho bastante adequado aqui, que é o seguinte, se o fundamento do direito é a fraternidade, e a fraternidade é a constituição de uma relação social com uma comunidade de livres e iguais, o direito, em qualquer dos seus ramos, e aqui eu vou usar por acaso, tá, em uma homenagem ao professor Ives, o direito tributário, como exemplo de que o critério de correção do direito, o critério de avaliação do direito ele permite que o convívio humano se dê na forma de uma comunidade de livres e iguais ou não. Tá? Ou seja, esse é o critério de avaliação do direito positivo, podemos dizer. Tá bem? E aqui eu vou começar pela ideia de comunidade. Tá? Como é que no direito tributário tem essa ideia de se responsabilizar pelo outro? Eu acho que o direito tributário, talvez depois do direito... é muito interessante, quem fala em direito de fraternidade, em geral, só fala em direitos sociais, o que é um equívoco absoluto, né? A ideia de que o Estado vai nos prover de alguma coisa. Isso é extremamente importante, né? Mas a ideia aqui é que, por trás do Estado, há o contribuinte. O contribuinte é esse mesmo, aquele que contribui para a vida do outro. Ele se responsabiliza pela vida do outro. Tá? Por isso que depois dos direitos políticos, né, em que você vota pelo outro, os direitos sociais você consome, né? Mas o direito político é aquele que você sai de casa para votar pelo bem comum, né? Pensando no outro. Então, acho que de todos os direitos, né, entre civis, sociais e políticos, os direitos mais fraternos são os direitos políticos. Mas depois eu acho que o direito mais fraterno é o direito tributário. A minha riqueza, o meu trabalho, eu quero partilhar com o outro. Para não achar que isso é algo demasiado utópico, eu peguei aqui algumas frases do Warren Buffett, tá? Para não ficar um exemplo nacional. Warren Buffett, vocês sabem que é o terceiro homem mais rico do mundo, né? E ele diz o seguinte: os meus colegas milionários acham que o dinheiro é deles, e eles devem ficar com cada centavo. Mas eles não falam de todo o investimento público que os permite viver como eles vivem. Veja o meu caso. A sociedade me deu uma boa educação e garantiu leis e instituições que me permitem ganhar muito dinheiro. O mínimo que eu posso fazer é ajudar a custear isso. Tá? Ninguém fica rico a partir de si mesmo. É uma ideia pseudo-liberal, né? Neoliberal. Os liberais clássicos não pensavam desse modo. Né? A ideia é que eu entro na sociedade como um credor. Não, o Tomás de Aquino tem uma frase maravilhosa, ele diz assim, não, tu entra na sociedade para fazer o bem para os outros. Tá? O Warren Buffett diz, é o mínimo, né? Eu não fiquei rico num vácuo, tá? Eu não adquiri o meu dinheiro num vácuo social. Esse vácuo social, essa sociedade foi constituída com dinheiro de impostos de outras pessoas. O mínimo que eu posso fazer, eu participo desse bem comum. Eu partilho, né, desse bem comum. O mínimo que eu posso fazer é participar desse bem comum, trabalhar por esse bem comum. E aí, qual é a sugestão dele? Ele diz o seguinte: como é que você cuida de um cara que é um cidadão maravilhoso, mas não possui habilidades de mercado, devido à crescente especialização? Ele diz assim, olha, nós estamos entrando numa era de hiperqualificação. E isso vai ser uma era da desigualdade. Isso não tem como você qualificar todo mundo, todo o tempo. Está havendo muita desigualdade. A pessoa se dedicou a um tipo de trabalho por 30 anos e agora não consegue mais se manter porque foi sucateado, foi tornado obsoleto esse tipo de habilidade.
E o que ele diz? Acho que o aumento do imposto de renda para caras como eu é a melhor forma de resolver isso. Como é que eu vou manter essa pessoa? Se ela ficou fora do mercado sem culpa dela. Ele diz assim, é um cidadão maravilhoso. Não, então tem que aumentar impostos para gente como eu, como bilionários. E ele escreveu um artigo muito divertido que é, isso é de 2011, um artigo que é, parem de mimar os super ricos. E ele diz assim, nossos líderes pediram um sacrifício compartilhado. Sim, depois de 2008, diz assim, agora vamos ter que apertar o cinto, né? Vai ter que ter um sacrifício compartilhado. Mas quando fizeram esse pedido, me excluíram. Meus amigos e eu estamos sendo mimados há tempo demais por um congresso amigável a bilionários. É chegada a hora de nosso governo levar a sério o conceito de sacrifício compartilhado. É chegada a hora de levar a sério o conceito de comunidade, o conceito de bem comum, de que todos têm responsabilidade por todos, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a minha faixa, os meus rendimentos tributados são irrisórios perto do que os meus funcionários pagam em termos de tributo. A gente vai trabalhar isso um pouco mais adiante. Mas ele diz o seguinte, se você está no 1% mais rico da humanidade, você tem a obrigação de ajudar os outros 99%. De novo, entenderam aqui, né? E ele acha que o direito tributário é um mecanismo de criar comunidade, de permitir que ele, na sua riqueza, possa se responsabilizar pelos demais, tá? Então, parem de mimar os super ricos, né? Como ele, tá bem? Ele pede para pagar mais tributo, e parece que isso não foi uma pregação em vão, né? Agora, 19 jovens bilionários, no ano passado, em 2019, né, assinaram um manifesto e diz assim, os Estados Unidos têm a responsabilidade moral e econômica de taxar mais a nossa riqueza, tá bem? A ideia de construção da comunidade, né? De que modo o direito tributário pode ser expressão de uma sociedade fraterna, tá? Em que as pessoas se disponham realmente e vejam a tributação dessa maneira, né? Uma maneira de melhorar a vida dos demais. Mas também tem a questão da liberdade, né? Não podemos nos exceder aqui, tá bem? Os tributos devem ser estruturados de tal forma que permite que as pessoas, por exemplo, sejam independentes, não caiam na dependência dos governantes. E para isso, né, a primeira característica da liberdade é a independência, né? Você não está na dependência de ninguém. Mas para ser independente, você deve viver sob o governo das leis, e não o governo dos homens, né? O governo dos seres humanos, né? Rule of law, né? Não rule of man. Para isso tem que ter segurança tributária, tá bem? O Montesquieu definia a liberdade como o direito de fazer tudo que as leis permitem. Mas o que as leis permitem em matéria tributária no Brasil? Eu peguei um dado aqui do Instituto Brasileiro de Direitos Tributários, que num período de 30 anos depois da Constituição de 88, esses dados estão sendo constantemente atualizados, foram editados 363.779 instrumentos normativos em matéria tributária. 30 anos, 300 mil normas tributárias novas. A lei é fazer tudo aquilo, né, a liberdade de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Mas o que as leis permitem? Né? A pessoa não consegue planejar a própria vida, a própria atividade, não consegue saber quais são as consequências das atividades econômicas nas quais ela se engaja. Ou seja, esse é um tipo de direito tributário que destrói a ideia de uma comunidade de livres e iguais, porque ele inviabiliza a liberdade. Eu tenho uma frase do Adam Smith, que eu acho bem interessante, que ele diz assim, quer seja o imposto leve ou pesado, a incerteza constitui sempre uma grande injustiça. O imposto pode ser injusto porque ele é leve, tá? O imposto pode ser injusto porque ele é pesado. Mas se ele é incerto, ele é sempre injusto. Por quê? Porque viola a liberdade das pessoas. As pessoas têm o direito à liberdade econômica. Tá? Isso é um direito humano, tá bem? Então, um Estado que mantém um direito tributário com esse grau de insegurança, ele viola direitos. Ele é injusto, né? Ele não contribui para uma comunidade de livres. E, por fim, também a tributação excessiva, né? Então, dois problemas aqui que afetam a liberdade no direito tributário. Um é a incerteza ou a insegurança. Outro é a tributação excessiva. Porque a tributação excessiva, o poder de tributário é o poder de destruir. Né? Ela pode inviabilizar uma atividade econômica, pode inviabilizar uma escolha econômica, tá? ou impedir que a pessoa realize o seu plano de vida. Há tempos atrás, falava com um médico que estagiou na França, ele dizia que um colega dele na França trabalhava só 3 dias por semana. O médico trabalhava 3 dias por semana e folgava 2 dias. Por que ele folgava 2 dias? Porque se ele trabalhasse os outros 2 dias, era inteiramente tributada a atividade dele.
Então a sociedade ficava, né, com o médico 40% do tempo ocioso, porque um Estado social extremista aqui achava que tinha que taxar de tal modo a pessoa que inviabiliza a liberdade, né? Eu trabalho para o outro, mas trabalho para mim também. Também é absolutamente legítimo, esse é o espaço da liberdade, o espaço da autorrealização. Tá? Então, aqui também, né, esse modelo, assim como uma espécie de modelo do Estado neoliberal, que deixa de taxar os hiper-ricos, né, ele viola a ideia de comunidade, a taxação excessiva por parte de um Estado social tresloucado também viola a liberdade. Então, uma sociedade fraterna tem que evitar esse tipo de extremo. E, por fim, a ideia de igualdade, né? O que é a sociedade fraterna? O que é a fraternidade como fundamento do direito e de qualquer direito, inclusive do direito tributário? A ideia de igualdade, uma comunidade de livres e iguais. Nós temos que ter mais horizontalidade nos tributos. É curioso que eu, sendo do direito, eu fui ver esse termo na boca de um economista, né, o Samuel Pessoa, mas isso é a velha ideia de isonomia, né? A igualdade perante a lei, isso vem dos gregos. Tá? E ele dizia, os tributos têm que ser horizontais. Não pode ter um privilégio para cada setor. Ele diz assim, o regulamento do IPI no Brasil tem 1000 páginas. Você não tem horizontalidade. O cara que vende um sabonete amarelo não paga o tributo do cara que vende um sabonete vermelho. Isso é uma coisa incompreensível. Isso fere a igualdade entre as pessoas. Eu tenho que ter também a uniformidade na aplicação do direito. Um colega procurador da Fazenda me contava que um setor econômico entrou em polvorosa porque uma única empresa desse setor conseguiu uma liminar para não pagar impostos, o que teve uma vantagem de mercado tremenda em relação aos demais, porque ela não precisava repassar o custo do imposto para o preço final, né, do seu produto, e com isso quebrou a igualdade na concorrência. Um direito tributário que se estrutura desse modo, ele viola a ideia de fraternidade. E por fim também, né, uma terceira ideia da igualdade, né, igualdade, por exemplo, a igualdade quando há diferença de renda, e nós admitimos que haja diferença de renda, tá? Essa igualdade tem que ser proporcional, né? Ou seja, nós temos que observar a proporção. O Warren Buffett, ele diz assim, olha, a média, os meus rendimentos são tributados na média de 15%. Agora, os meus 20 funcionários imediatos são tributados na faixa de 33% a 41%. Diz assim, eu pago menos imposto do que a minha recepcionista, tá? do que as minhas faxineiras aqui. Eles vão dizer, não, mas é bom isentar os hiper-ricos porque eles produzem mais e vão dar... O Warren Buffett acha que isso não é verdade. Mas ainda que fosse, tá, que gerasse mais investimento, emprego, Tomás de Aquino tem uma coisa interessante, diz assim, olha, uma lei pode ser injusta de 3 modos. Primeiro, porque a autoridade era incompetente. Isso é muito interessante, né? Uma injustiça formal. Tá? É o Estado que devia fazer a lei, a União que fez. Isso é injusto. Tá? Segunda, é que não se visa o bem comum. Tá? Ou seja, visa o bem particular. Então, a lei é injusta. O terceiro é o mais interessante. As duas primeiras são bastante óbvias. O terceiro é, mesmo que a lei vise o bem comum, tá? Se os encargos forem distribuídos de uma maneira não proporcional, como exige a justiça distributiva, é uma lei injusta. Tá? Então, se os hiper-ricos são taxados de um modo desproporcional, porque isso redunda em algum tipo de benefício econômico, ainda assim a lei é injusta, tá bem? E aqui eu encerraria a minha parte e deixaria, né, agora daria a palavra para a professora Luciana, mas entenderam um pouco, né, a ideia, né? A fraternidade é o fundamento do direito, a fraternidade visa a constituição de uma comunidade de livres e iguais, então todo direito positivo está a serviço da constituição de uma comunidade de livres e iguais. E esse é o critério para a gente avaliar qualquer ramo do direito positivo. Tá bem? Bem, então, assim, dando sequência aqui à fala do Luiz, eu gostaria de ver como é que isso se aplica na prática, como é que a gente pode aplicar, né? E eu não peguei um exemplo, poderia ter trazido, mas se der tempo eu vou falar um pouco dos exemplos do direito do trabalho, né, mas é um pouco mais... Mas peguei um exemplo de como é que foi aplicado a ideia do princípio da fraternidade, que talvez alguns tenham agora pela primeira vez ouvido falar, numa questão de imigração, justamente no caso Cédric Herrou, tá, que é um ativista que protegia os imigrantes ilegais na França, e como é que o Conselho Constitucional francês
invocou o princípio da fraternidade. Então, isso é importante porque é a primeira vez, desde 1789, ou seja, desde a Revolução Francesa, que o princípio é invocado na Corte Constitucional Máxima da França. Então, vou primeiro fazer algumas preliminares, como é que esse princípio se desenvolveu na França, já que ela é a terra-mãe da Revolução Francesa, e como é que isso foi resolvido no Tribunal francês. Então, a fraternidade no constitucionalismo francês. Primeira ideia que a gente tem é que os franceses tiveram 15 constituições, 5 repúblicas, e Tocqueville vai falar o seguinte: as revoluções gloriosas e a Revolução Americana, 1688 e 1776, elas eram bem mais despretensiosas que a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa pregou uma universalidade, tem essa singularidade de buscar que os homens todos sejam livres, iguais e fraternos. Era declarada a fraternidade, embora ela só tenha entrado realmente em documentos escritos somente em 1848. Pois bem, a partir da Revolução Francesa, foram feitas várias declarações, então, sobre a liberdade e a igualdade. Ao menos a parte escrita ficou basicamente a liberdade e igualdade, em 1789, em 1791 e 1793. E a fraternidade não entrava no rol, embora tivesse sido proclamado pela Revolução. Apenas em 1795, a fraternidade entra de uma certa forma, não com o nome fraternidade, mas com a ética dos deveres, com a declaração dos direitos e deveres do homem e do cidadão. Então, os franceses, depois de ter declarado 3 vezes os direitos, em 1795 resolvem falar dos deveres do homem. E aí, essa declaração, ela possui 22 artigos falando dos direitos e 9 artigos falando dos deveres. E o mais importante é o artigo 2º, que eu vou me permitir ler. Diz assim: todos os deveres do ser humano e do cidadão derivam de 2 princípios seguintes, gravados pela natureza em seus corações, ou seja, uma teoria justnaturalista aqui dos deveres humanos. Diz o seguinte, que é justamente a regra de ouro: não façais a outro o que não quiseres que se faça a vós, e fazei constantemente aos outros o bem que desejais receber. Ou seja, declaração de 1795. Portanto, aqui nós temos a formulação da regra de ouro, que alguns dizem que é uma regra das grandes religiões, mas aqui nós temos ela totalmente num contexto civil, formulado na Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. Então, aqui é a regra de ouro como base dos direitos e deveres. Agora nós vamos pular mais ou menos 100 anos, então, de 1795 até 1848, a gente vai ter, então, a Constituição Francesa de 48, que vai falar aquele dogma que estava na Revolução Francesa, e diz o seguinte: artigo 3º, a República Francesa reconhece direitos e deveres anteriores e superiores às leis positivas. De novo, a França faz um elogio a uma tendência justnaturalista. E no artigo 4º diz assim: ela tem por princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Portanto, aqui já está expressa a fraternidade, mas, de qualquer forma, ela já estava contida ali em 1795. Pois bem, pulando um pouquinho mais o constitucionalismo francês, como é que esse princípio ele ficou tão, assim, esquecido e abandonado, enfim? A gente tem em 1950, até 1958 um controle preventivo das leis, se eram constitucionais ou não. E a reforma de 2008, na França, me trouxe a ideia da questão prioritária de convencionalidade, que é um controle posterior para saber se as leis podem ou não ser constitucionais. Pois a lei que condenou esse ativista que protegia os imigrantes ilegais, ele foi condenado penalmente, porque ali esse auxílio humanitário era considerado crime na França. E ele levou o caso dele até o Tribunal Constitucional e, portanto, subiu até ao Conselho Constitucional por causa dessa questão prioritária constitucional que decorre da reforma de 2008 da França. E, portanto, o tribunal aceitou revisar a lei que o penalizava. E quais são os argumentos da corte, então, porque ela vai utilizar o princípio da fraternidade
justamente que está contido nos códigos, enfim, na Constituição desde 1748. Diz o seguinte, é a decisão 2018-717 QPC. Diz o seguinte, recorda o preâmbulo da Constituição de 46 e invoca o período de 1789. Diz assim, o povo francês proclama solenemente seu compromisso com os direitos humanos, os princípios da soberania, e em virtude desses princípios e da livre determinação dos povos, a República oferece aos territórios ultramarinos que expressem vontade de aderir a esses princípios, portanto, os princípios, quem quiser viver na França à luz desses princípios, seria acolhido com o ideal comum de liberdade, igualdade e fraternidade, concebido com um propósito de evolução democrática. Portanto, a França diz que acolhe todas as pessoas que quiserem viver sob esse paradigma. Pois bem, o que foi dito, então, no caso do Cédric Herrou? Vou explicar um pouquinho o caso. Ele ajudou 250 imigrantes, ajudava a transportá-los, dava alimentação, conseguia estadia numa estação ferroviária abandonada, ajudava eles a atravessar as fronteiras, conseguia documentação, conseguia trabalho. E, portanto, foi condenado mais de uma vez pelos tribunais franceses, até que foi invocado, então, esse princípio que já estava ali na Constituição francesa. E foi julgado o caso dele com os seguintes termos. Considerando-se o disposto no artigo 2º da Constituição, conclui-se que a fraternidade é um princípio de valor constitucional e, portanto, a Corte Constitucional francesa determinou que a lei fosse modificada, né, devido ao respeito pelo legislador ordinário, digamos, que a lei fosse modificada, isso foi julgado em julho de 2018, e que até dezembro a lei penal fosse modificada com base no princípio da fraternidade. Um ponto importante da decisão diz assim, decorre do princípio da fraternidade a liberdade de ajudar a outrem, com finalidade humanitária, sem considerar a regularidade da situação sobre o território nacional. E o outro ponto da decisão diz assim, o legislador deverá fazer a conciliação entre o princípio da fraternidade e a salvaguarda da ordem pública. Pois bem, parece que nesse momento que a gente vive, esse momento de pandemia, parece que o legislador, o judiciário e o poder executivo também parece ser chamado, né, em todo o mundo, a fazer essa conciliação entre o princípio da fraternidade e a salvaguarda da ordem pública. Eu tenho que fazer uma mediação, né, a gente também, nos nossos estudos aqui, meu e do Luiz, a gente comenta que a fraternidade, ela faz uma ponte entre a liberdade e a igualdade, e ela garante que esses princípios se tornem realmente efetivos, ou seja, que o Cédric Herrou possa utilizar as suas ações humanitárias, mas dentro do princípio da ordem pública, respeitando as leis, ou seja, a gente também queremos exercer as nossas liberdades, a liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade do trabalho, mas dentro dos limites que a ordem pública nos impõe, por exemplo, nesse estado de calamidade, que impõe certas limitações, sim, ao exercício das nossas liberdades, tá? E incentiva que a gente também se empenhe pela igualdade, que obviamente com menor diferença social, econômica, de trabalho, nós teremos, obviamente, uma sociedade mais fraterna, que o professor Luiz Fernando falou, referindo-se ao preâmbulo da nossa Constituição. Portanto, esse caso, ele ilustra que a intervenção humanitária é importante por uma questão de solidariedade, tá? E não é ilegal, porque eu devo respeitar os deveres de consciência. A decisão, por fim, fala em 11 vezes em fraternidade, resgatando, portanto, a história francesa com o próprio princípio da Revolução Francesa. Eu acho que estaria bom, assim, de bom tamanho, Bruno, depois, se houver oportunidade, eu falaria mais. Alguém já está perguntando aqui, agora saiu, mas acho que a gente tem como olhar ali. Não, mas eles vão filtrar. Bom, vocês vão filtrar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter dado um exemplo concreto de como o princípio da fraternidade pode atuar e atua diante dos nossos tribunais. Aqui nós temos o ministro Reinaldo da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que aplica bastante a questão da fraternidade nas suas decisões, porque a gente faz parte de um grupo nacional que estuda
a fraternidade, ele consegue fazer algumas aplicações muito interessantes e também encontramos esse princípio em várias decisões do Supremo Tribunal Federal e nos tribunais infraconstitucionais. Obrigado. Bom, acredito que falar em nome de todos quando agradeço as palavras e até como alguém que convive com os professores no seu cotidiano, posso dizer que estou surpreso, porque esperava uma fala bem mais teórica, né, e foi muito interessante a dinâmica de ver os casos e os exemplos concretos, né, então, acho que para quem está nos ouvindo e vendo a dimensão prática da fraternidade, né, não apenas como um princípio abstrato, mas realmente balizando decisões e o modo de vida das pessoas, né, em sociedade, em comunidade. Eu vou, não sei, Ana, queres começar fazendo algum comentário ou vamos direto para as perguntas que já estão colocadas? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, né? É um comentário e uma pergunta. Eu tenho estudado o tema do liberalismo agora, né? Para minha tese, enfim, e estou estudando muito o liberalismo tal como definido pelo Bernard Williams, que defende uma espécie, né? Uma nomenclatura que ele chama de liberalismo do medo. E o Williams diz o seguinte: olha, a gente vive numa sociedade, né? Isso muito inspirado lá no Thomas Hobbes. A gente vive em comunidades e a gente vive sob a limitação, né? Sob as leis que limitam, inclusive, o poder do Estado, porque o nosso impulso fundamental é o medo que a gente tem da desordem, ou do caos social, né, ou do sofrimento físico, e é por isso que a gente vive em sociedade, e o Williams acha que o liberalismo talvez seja a melhor saída. Ao mesmo tempo, né, eu fiquei pensando que me parece que essa visão do liberalismo do medo, ela tem um fundamento antropológico talvez muito pobre, se a gente compare com o fundamento antropológico de uma visão da fraternidade, né? E aí, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, de que modo a gente consegue coordenar, compatibilizar, eventualmente, se é possível compatibilizar uma versão de liberalismo político, por exemplo, com o princípio, né, e com a ideia da fraternidade. É possível compatibilizar essas duas correntes ou não? Ou realmente o liberalismo, como corrente teórica, ele é fundado efetivamente nessa busca do autointeresse, né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, talvez. Olha, tem liberalismo e liberalismo, né? Tem o liberalismo Nutella, né, que é do Rawls, do Bernard Williams e do Dworkin, e tem o liberalismo raiz. Se você for ler o Adam Smith, o Adam Smith vai dizer, olha, tem serviços públicos que o mercado não vai dar conta, ninguém pode ficar para trás, entendeu? Você deve tributar progressivamente os ricos, tá? O estadista e não o empresário é a principal figura moral, porque é aquele que se volta inteiramente ao bem comum, tá bem? Então, o liberalismo, o Locke vai dizer, no estado de natureza, você luta não só pelos seus direitos, que é o modelo hobbesiano, mas pelos direitos do outro, que são impostos por lei natural. Então, você usa o direito de legítima defesa dos direitos do outro. Então, e tem liberalismo e liberalismo, né? Você sabe, né, Ana? Todo ismo, né, é complicado, né? Porque aí há grandes variações de autor para autor e de época para época, de corrente para corrente. Mas se você for na raiz mesmo, Montesquieu, tá? Adam Smith, tá? Locke, para não falar do Tocqueville, era um outro tipo de liberalismo. Eles tinham uma visão bem próxima a essa do Cícero. Nascemos uns para os outros. Tá? E aí a fraternidade é compatível. Sim, e aí a fraternidade... Olha, se você quer uma frase do Paulo Guedes aí, que andou falando, né? Eu vi isso na TV, eu chamei a atenção da Luciana, diz assim, não há liberalismo sem fraternidade. Entendeu? Bom, deve ser o liberalismo clássico que ele está falando também. Mas aí, professor, e aí eu acho que a gente talvez tem que marcar um outro webinar para a gente discutir os fundamentos antropológicos que motivam essas duas espécies diferentes, né? Sim. De liberalismo. Porque me parece que, bom, se a gente pensa no liberalismo
do autointeresse, a gente está pensando numa visão do ser humano que é incapaz, né, de um gesto altruísta, por exemplo. Sim. E aí a gente vai longe também, né? Sim. Bruno, você tem alguma questão a fazer ou a gente pode ir para o chat? Eu acho que vamos prestigiar as perguntas. Depois, se der um tempo, no final eu tenho a minha aqui guardada. Então vamos lá. O Walter, deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, do Walter, que até mandou a pergunta pelo login do Instituto, porque ele estava coordenando as nossas perguntas, né? Walter fez uma pergunta interessante, ele diz, uma pergunta sobre o princípio da fraternidade e direito tributário. Como afirmar que o princípio da fraternidade é aplicável ao direito tributário, considerando-se que a contribuição é compulsória, havendo em casos específicos punição de prisão e que há uma distorção de aplicação dos recursos obtidos pela tributação? A pergunta do Walter Pieckman. Olha, aqui está o Elton nos assistindo, né? Por que a pessoa fraterna quer que haja sanção? Não por causa dela, mas por causa dos outros, tá? A pessoa que é fraterna, não precisa sanção para o nosso amigo, para o Warren Buffett, pagar mais imposto, tá? Mas ele quer que os outros tenham sanção, porque senão ele vai ser utilizado como meio aqui, tá? Alguém vai querer se beneficiar. Então não há uma oposição entre uma motivação altruísta e a exigência de sanção. Isso faz parte da estrutura do direito, porque senão os bons vão ser engolidos pelos maus. Tá? Então, a pessoa fraterna não precisa da motivação da sanção, mas ela quer que haja sanção para que ela não seja um meio na mão dos demais. E mesmo porque a sociedade vai desabar. Se você não tiver algum grau de sanção. E, de novo, né, você tem a clareza de que você está sendo tratado de um modo igual. Tá? É crucial para a igualdade a ideia de sanção. Agora, a pergunta do colega é relevante no seguinte sentido. Se eu tenho um Estado social que tributa demais, eu não tenho a margem de manobra para eu poder fazer, aplicar naquilo que eu acho adequado. Entendeu? Eu posso achar que é mais adequado atender essa necessidade específica. Mas se o Estado me privou de todos os recursos, aí ele violou a minha liberdade também. Então, acho que, não sei, para complementar a resposta. De novo, eu diria, né, Luísa, de novo a fraternidade mediando uma questão da liberdade e da igualdade, essa mediação que a fraternidade faz, digamos assim, um sentido de equilíbrio, né, entre o individual e o coletivo, entre o social, entre o Estado liberal e o Estado social, todas essas dimensões da vida humana, como o Luiz disse, que são dimensões comunitárias. E professora, é muito importante essa ideia, né, da fraternidade mediando a liberdade e a igualdade, porque normalmente são dois valores que são colocados como absolutamente antagônicos na nossa, né, construção, nosso discurso político. Como se a gente não pudesse defender uma coisa sem prejudicar a outra, né? Então, realmente, eu acho que muito oportuna essa discussão no nosso momento, né? Tem uma pergunta aqui do Gustavo Borges, né? Ele diz o seguinte: por que o modelo securitário de responsabilidade social é insuficiente? E como a fraternidade e a visão social cristã ajudam na noção de responsabilidade? E ele disse que foi com muita alegria que viu o anúncio desse evento com a professora Luciane, cujo artigo sobre Rerum Novarum eu li e usei nessa mesma semana para a minha disciplina de Direito do Trabalho. Né? Uma boa coincidência, muito legal. Muito bom. Não, o Pierre Rosavalon, então, que foi o autor, um dos autores que eu usei para escrever esse artigo que ele refere, ele diz o seguinte: o Estado social ele tem limitações. Por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe, numa questão securitária, eu sei, por exemplo, que talvez eu não possa ser tão solidário com as gerações futuras, porque eu sei que eu não vou ter necessidade daquela situação, até por uma questão genética. Eu posso ler no meu mapa genético, posso saber que eu não terei aquela doença. Então, por que eu vou contribuir com o SUS,
por exemplo, com o sistema de saúde. Tá? Então, eu preciso uma antropologia diferente, porque o Estado Social, o modelo securitário, eu participo para receber depois. Só que alguns, eu acharia a mesma lógica do direito tributário, alguns têm condições de participar mais e receber menos, e outros vão ter necessidade maior e participar menos. Então, a gente tem que fazer essa redistribuição no interior do próprio Estado Social. Tá? Então, o modelo não é perfeito em si, né? E talvez a fraternidade pudesse mediar esse autointeresse. A pessoa que sabe que não vai ter aquela doença, ela sabe que tem que contribuir para o bem comum, porque ela pode não ter essa doença, mas alguém da família dela pode. Então, é interessante que o sistema SUS, por exemplo, agora na pandemia, que funcione bem para todos, porque todos estarão numa rede de proteção. Não sei se me fiz clara aqui, teria muitas outras questões, obviamente eu estou simplificando. Agradeço. Deixa eu seguir com a pergunta da Andrea. A Andrea também é coordenadora do Instituto em Brasília. Nossa diretora executiva, né? Está aí por trás de todas as execuções aí do Instituto. Exatamente. Então, a pergunta dela é interessante, e a gente tem discutido isso em aula com o professor Barzotto também, alguns exemplos. Ela faz um comentário dizendo que o problema é como o governo trata e investe o valor dos tributos, né? E aí ela faz a seguinte provocação: se não se deveria determinar em vez de determinar a taxação, mas sim responsabilizar a comunidade, né? Cuidando da limpeza, da calçada na frente da sua casa, ou da segurança não violenta, né? Ou investir de modo privado. Então, essa provocação da atuação proativa, né, professor? E como a fraternidade tem um papel nisso. Acho que a Andrea pegou bem o espírito da coisa, né? Aqui a fraternidade é um princípio de avaliação do direito positivo. É o princípio de avaliação do direito positivo. Então, se num determinado caso que a comunidade assuma, e não tenha que transferir, que o Estado não sirva de mediador, mas que ela possa operar diretamente o bem comum, eu acho que é adequado, sim. E aí, claro, isso faz parte da deliberação política, né? Mas esse eu acho que você pegou bem, tá? O princípio é de que forma as instituições jurídicas promovem uma comunidade de livres e iguais. Elas maximizam a comunidade, a liberdade e a igualdade. Tá? De que modo elas se encaminham para uma sociedade fraterna. E aí, claro, a gente tem que ver em que cada circunstância histórica o que é mais adequado. Mas a gente sabe o que não é adequado, né? A gente deu vários exemplos do que não é adequado. Professor, mas agora, nessa linha, eu vou aproveitar para fazer uma reflexão, uma pergunta minha. Não seria, então, a fraternidade algo supraético, né? Começaste citando Cícero, dizendo que a fraternidade é um critério de avaliação do direito, né? E a tua fala agora foi como um critério de avaliação do direito positivo. Mas não é mais do que isso, não está mais acima do que isso, sendo, né, um critério antropológico mais amplo do que meramente uma avaliação do direito. Um artigo do Michael Tomazello, eu publiquei um artigo, Fraternidade e Cooperação, na revista Direito e Trabalho, é isso o nome da revista? Revista do Direito e Trabalho, da RT. Nossa, tá? A Luciana falou fazer propaganda, essa daqui, tá? Tá. E eu publiquei um artigo chamado Fraternidade e Cooperação, que eu me baseio num artigo do neurocientista e antropólogo evolutivo chamado Michael Tomazello. O Michael Tomazello diz mais ou menos o seguinte, na nossa terminologia: a fraternidade nos tornou humanos. Tá? A fraternidade ela ocorre como cooperação. Há 400 mil anos atrás, os nossos ancestrais na África tinham dificuldade em relação ao grupo de outros símios para se alimentarem. Tá? A caça e a coleta estava muito difícil. E eles começaram a cooperar. E, ao cooperarem, eles conseguiram triunfar. Mas a cooperação é justamente você transformar uma relação de animais autointeressados numa relação em que a gente pode escrever como fraterna, ou de uma comunidade de livres e iguais. Primeiro havia uma comunidade. Cada um era responsável pelo outro, tá? Para o bom êxito, digamos assim, do empreendimento de caça ou de coleta. Segundo, se criam normas, isso que é interessante, né? Você cria, por exemplo, um papel social, o que um lanceiro faz, o que um arqueiro faz, o que um cara que corre atrás do búfalo faz. E esses papéis sociais são as primeiras normas na história da humanidade. Tá? Eu separo aqui o mundo do ser do mundo do dever ser.
Tá? Você jogou a flecha X, mas você tinha que jogar de modo Y. E esses papéis são válidos para qualquer ser humano. Então, pela primeira vez na história, isso nos tornou humanos. Tá? Nós passamos do animal pré-humano para o animal humano, quando a gente começa a atuar a partir de expectativas normativas de outrem. Né? O que ele espera que eu corra atrás do búfalo? E qualquer um que corre atrás do búfalo, não é porque eu sou mais forte, ou mais alto, ou mais baixo. Tá? Essa norma passa a valer universalmente naquelas circunstâncias, é claro. E uma estrita igualdade. No final, a gente vai ter que repartir o butim de um modo igual. Aqueles que eram... E aqui um pouco... a gente pode refutar, viu, Ana? Vai atrás desse artigo aí do Michael Tomasello, a gente pode refutar empiricamente. O justnaturalismo do século XXI é a neurociência. Tá? Em antropologia... Aí você pode falar de natureza humana que ninguém acha ruim. Ninguém acha metafísico, não sei o que mais. Pois bem, essa é a natureza humana. Tá? Quando nós começamos a cooperar com os outros, começamos a desenvolver um ponto de vista externo, ou para citar aí o Bernard Williams, né? Ou não, o Thomas Nagel, né? O ponto de vista do outro, né? Eu consegui, o que o outro espera de mim, coisa que um animal é incapaz de fazer. Tá? Eu comecei a desenvolver a ideia de razão e de consciência a partir disso, a partir dessa interação com o outro, que a gente pode chamar de uma interação fraterna. Também o Tomasello vai explorar tudo isso. E ele vai falar, essa é a origem da moralidade, o artigo é isso, né? Como aprendemos a nos colocar na mão dos outros, sobre a origem da moralidade. Mas eu volto à pergunta do Bruno. É a origem da moral, é a origem do direito, é a origem da política e é a origem da economia. É a origem da moral por quê? Porque a primeira coisa a gente vai fazer a distinção entre certo e errado, lícito e ilícito, correto e incorreto. Tá bem? Depois, é a origem da política. Nós vamos ter que deliberar o modo de realizar um determinado bem comum. É a origem da política. Tá bem? É a origem da economia, não precisa dizer, né? Ou é isso, ou a gente não sobrevive. Tá? E a origem do direito, porque eu vou ter expectativas normativas, tá? Eu vou ter que ter uma justiça distributiva, tá? Eu vou ter uma ideia de troca e de interação entre iguais. Eu tenho uma ideia de sujeito de direito. Eu devo algo para o outro. Então você tem razão no sentido que como é que eu vou dizer? Ele está no âmbito da praxis, do prático, tá? O Elton vai gostar disso, tá? Ele é prévio à moral, ele é prévio no sentido, ele é básico, né? Em relação, ele é um pressuposto da moral, de tudo aquilo que diz respeito à praxis. A moral, a política, o direito e a economia. Estou gostando. O professor Elton está comentando aqui que ele está gostando. Então, voltamos, né? A fraternidade não é um conceito ético, assim, aqui para nós, é um conceito, é um conceito antropológico. Por ser antropológico é ético, por ser antropológico é jurídico, por ser antropológico. Perfeito. Bruno, será que a gente tem tempo para mais uma pergunta? O que é que Acho você que acha? sim. Acho que podemos mais uma, faltam, no princípio, 3 minutos para mantermos o nosso cronograma. Acho que pode ser a última pergunta e aí também as considerações finais, né? Não sei se a Ângela também quer fazer algum comentário no final. Sim. Vamos lá. E o Rafael perguntou se poderia fazer uma pergunta oral. Opa! Eu acho, Rafael, vamos lá, sinta-se à vontade aí para perguntar. Será que ele está nos ouvindo? Acho que não, então. Bom, uma outra pergunta. Escutei alguém. Vamos ver. Não, é que eu... Acho que é a Ângela. Saiu. Aí, agora sim. Escrito. Não, estava falando que o Rafael estava pedindo exatamente isso. Entrou, Rafael? Não. Eu acho, não sei se ele está aí ainda, né? Não. Professor Pedro Adame depois até... Pois não, Angel. A gente segurança que ele nos ensinou a acabar. Sim. Acho que está difícil ouvir Travou um pouquinho, Angel. Isso. Não sei, Ana, então
tem mais alguma... Vocês estão escutando, não? Agora sim. Rua, né? Sim. Não, só, Agora voltou. Talvez passar para... Né? Desculpa. Talvez passar para o aluno, se o Rafael não vai fazer, para a gente viver a segurança jurídica que o Luiz sempre nos ensinou, né? Terminar na hora certa. Sim, sim. Bom, então nós já chegamos, né, ao horário das 19h30. Tem mais algum aluno para fazer a pergunta? Mais algum aluno quer fazer alguma pergunta? Um aluno fez uma pergunta a respeito da taxação de grandes fortunas, né? Aqui no chat. Se isso poderia contribuir para a aplicação do princípio da fraternidade, né? O aluno que fez, a pessoa que fez a pergunta foi o Luiz Malman, não sei se de Oliveira, não sei se pronuncia assim, mas ele perguntou sobre a regulação de grandes fortunas, né, da taxação. Deixa eu complementar essa pergunta com a pergunta do Christian, que ele fala das grandes empresas, né, das Big Tech, se não deveriam ser quebradas em empresas menores, né, numa estrutura de direito concorrencial, né, ou diluir o tamanho. Né, se isso seria injusto, no sentido de teria penalização do consumidor, por um lado, mas, por outro lado, elas distorcem um pouco o mercado. Né? Então, a provocação dele é em relação ao direito concorrencial e essas grandes empresas globais, e como a fraternidade pode ter um papel aqui também. Acho que fecha com a pergunta anterior. E aí podemos, acho, passar para as considerações finais também, professores. Eu temo que aqui eu seria pouco filosófico na resposta para as duas questões, entendeu? Talvez a primeira sim, tem a classificação das grandes fortunas não é essa panaceia que imaginam, né? Em qualquer lugar do mundo ela arrecada pouquíssimo, tá? Mas ela talvez tenha um efeito cívico, né? Um efeito nesse sentido moral, como diz a Luciane aqui, um sentido de fraternidade. Olha, nós queremos colaborar com a comunidade, tá? Tem um sentido de construção de comunidade. Nesse sentido, sim. Quanto a quebrar as grandes empresas, aí o pior é que aí, bom, do ponto de vista filosófico, isso não poderia entrar. Do ponto de vista ideológico, eu sou um conservador de esquerda, eu sou a favor de quebrar as grandes empresas, tá? Em pequenos pedaços. Eu sou a favor dos pequenos proprietários. Tá bem? Mas isso é uma resposta ideológica, isso não tem um fundamento filosófico. Eu acho que eu teria boas razões para isso, tá? Mas isso não, entendeu? Eu não estou num ponto de vista tão universal como a filosofia se coloca nesse momento. Aquilo que eu falei sobre fraternidade, eu acho que é totalmente supra-ideológico e universal. Tá bem? Eu não sei, eu complementaria o seguinte, eu acho assim, nesse momento de pandemia, que a gente precisa mais de Estado e mais de Estado social, porque eu preciso que se pague o benefício emergencial, né, para a quantidade de pessoas que a gente tem vivendo na informalidade. A gente teria que pensar em mecanismos, me lembro que nos anos 90, 80, a gente discutia muito a taxa Tobin, né, que seria a taxação sobre o mercado financeiro internacional e outras ideias, enfim, talvez taxações mais universais, mas são todas ideias assim que, né, não se sabe bem como concretizar, mas são ideias interessantes, pelo menos se pensa em monetizar mais esse Estado para que ele pudesse repassar recursos, por exemplo, para o combate à pandemia, para o combate à pobreza, nesse momento, por exemplo. Acho algumas ideias interessantes. A taxação de grande fortuna seria uma delas, mas a gente pode discutir também redução, que não é uma ideia simpática, mas redução de salários de servidores públicos. Por que não, né? Fica assim um tabu, mas por que não? Porque se todo mundo vai diminuir, porque para todos terem um padrão de vida ao menos razoável, por que não? Não é uma ideia simpática, mas são ideias que a gente pode pensar no futuro. E no presente, né? Talvez, assim, com a questão da pandemia, porque a gente já vê um Estado que não tem mais condições de arcar, né? Então, ver onde é que a gente poderia mais retirar, né, esses benefícios.
Ana, nós não estamos te ouvindo. Desculpa. Professora Caridad Velar, que é professora de Filosofia do Direito na Universidade de Navarra, está nos acompanhando aqui e dizendo que foi, né, está sendo muito enriquecedor. Então, o nosso instituto também está internacional aí, né? Que é muito bom. Que bom. Bom, então... Pessoal, deixa eu só agradecer os professores e ao Bruno pelo convite de trazer os professores aqui para o debate do Instituto. Foi muito interessante. Acho que tem muita coisa mais que a gente vai precisar conversar, eu acho, e registrar aqui que a pequena Alice está aprendendo tudo sobre fraternidade. E, enfim, eu acho que a gente vai ter que marcar uns outros debates também para falar um pouco mais sobre isso. Sim, muito obrigada. Sim. A André, que aí, nossa diretora executiva também está acompanhando, e também é mãe de 4, né, Andréia? Então está aí no duplo desafio do home office. Bom, então, já em linhas, né, de encerramento, eu gosto sempre de lembrar, o pessoal às vezes pergunta como faz para acompanhar os eventos do Instituto, né? Nós temos aí nas redes, Instagram, Facebook, é uma boa forma, né? Esses eventos, o Philosophy and Coffee está sendo organizado, de certa forma, pelo núcleo de Brasília, né? Voltando a essa questão de direito e política, mas também tem os outros eventos organizados na área do direito tributário, na área da filosofia do direito também. Então, acompanhar as redes do Instituto é uma boa forma para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez de permanecer acompanhando e atualizado dos eventos que a gente está promovendo. A ideia é que nós tenhamos mais um Philosophy and Coffee como este no próximo mês, né? A ideia é que a gente faça um a cada mês. Ainda não temos o nome do próximo convidado, mas já temos. Já temos, então estou te avisando. Já temos. Já está combinado. Vai ser a professora a Caridad Valverde da Universidade de Navarra, comigo. Nós vamos debater bem comum, interesse versus interesse coletivo, né? Então é isso. E eu acho que para finalizar eu queria dizer, né, que eu acho um respiro, né, realmente muito bom a gente estar falando de filosofia de direito e falando dentro desse contexto filosófico de temas relacionados à fraternidade, ao bem comum. A gente sabe que é uma coisa que parece que não está um pouco fora da nossa discussão corrente, né, dentro da filosofia. Então, é muito bom que a gente fale sobre esses temas e reafirme a importância de estar pensando filosoficamente sobre eles. Porque nos engrandece como seres humanos também, né? Sobretudo. Professor, então, em nome do Instituto, acho que as palavras finais da Ângela também... Está um pouquinho difícil de ouvir a Ângela. Não, é só que está difícil. É que o papai queria dar um oi para o Luiz. Ele está aqui do lado, eu vou ver se eu consigo, tá? Está escutando? Vocês estão escutando? Estamos ouvindo. Estamos. Sim. Está escutando? Então tá bom. Eu agradeço mais uma vez e ao Luiz que não tem déficit na minha formação, não, porque de forma aristotélica nós discutimos também o direito como amizade. É verdade. Eu digo que o pai, o Luiz, foi a pessoa que me fez ler na vida. Então não pode ter déficit na formação, não. Luiz, agradeço muito o papai dar umas palavras, agradeço a presença da Cari está aí também conosco. E vai dentro dela a filosofia do direito, também na Universidade de Navarra. Vou passar para o Luiz e a Lucia.
Luiz. Bom, professor. Tudo bom, professor? Boa noite, professor. Como é que o senhor está, professor? Olha, para mim é uma satisfação ver o casal, entende? O casal 21, e o apoio que está dando aí nessas aulas de filosofia no Instituto Ângela. Você sabe que o Instituto tem um nome, a minha revelia. Ela colocou um nome sem me consultar, e eu não queria meu nome. Já foi Instituto Brasileiro de Estudos Filosóficos, algo semelhante. Mas fico muito grato na sua e na aula magnífica. Então, de maneira que vocês estão do Instituto da Ângela me alegra muito. Saudade de vocês. Passada a pandemia, quando vocês vierem aqui a São Paulo, já que a minha locomoção já é mais difícil, aos 75 anos, e com dificuldades artísticas acentuadas, eu espero poder almoçar ou jantar com vocês, com os bons amigos. Com certeza, Um grande professor. abraço. Combinado. Combinado, Tá certo, combinado, Ângela. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Ângela. Tá bom. Tchau, Obrigada. Tchau para vocês. Professores, muito obrigada. Obrigado, Bruno. Tchauzinho. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.